Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Os conselhos tutelares são órgãos municipais destinados a zelar pelos direitos dessas e adolescentes. Sua competência e organização estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Recentemente, o Ministério Público foi uma das instituições a firmar um protocolo de intenções do programa RS Tutelar. A iniciativa visa o aperfeiçoamento do Conselho Tutelar no Rio Grande do Sul. Portanto, para falar sobre a importância da qualificação do Conselho Tutelar, convidamos a promotora de justiça Sinara Butelli, que atua na especializada da Infância e Juventude da capital, e o presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, Mauro Luiz Silva de Souza. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Mauro, justamente para saber de que forma a Fundação Escola do Ministério Público entra neste protocolo de intenções firmado recentemente com a Secretaria de Justiça dos Direitos Humanos e outras entidades. Olá, Marco Aurélio, é um prazer trazer informações à comunidade, não só pelo prisma do Ministério Público, mas principalmente pela ideia e visão da Escola Superior do Ministério Público, a Escola Superior do Ministério Público, a qual eu presido, e que tem se especializado em desenvolver atividades de ensino e educação nessa área dos direitos públicos, das políticas públicas e da atuação jurídica voltada às instituições e às carreiras jurídicas. A Escola do Ministério Público ela entra no projeto RS Tutelar e no protocolo de intenções do projeto RS como a instituição de ensino que propicia o desenvolvimento dos cursos, dos módulos do curso de capacitação dos conselheiros tutelares. Nós temos dois módulos, o módulo básico e o módulo de formação continuada, que é o módulo que seria uma capacitação especializada para aqueles que fizeram o módulo básico. O RS Tutelar e a FMP entendem que a capacitação do conselheiro tutelar e o sucesso das políticas públicas de proteção à infância e juventude depende essencialmente do tipo de conselheiro tutelar de que dispomos para fazer o gerenciamento de políticas e o gerenciamento da atuação do Estatuto da Criança e do Adolescente nas comunidades, que é especialmente junto e diretamente com a criança. Então, a pessoa que trabalha diretamente com a criança na proteção da criança e do adolescente, ela tem que ter principalmente a consciência da responsabilidade que o cargo impõe, da dificuldade que é se trabalhar políticas públicas de proteção à criança e adolescente. Hoje, isso ela tem que ter um conhecimento técnico e comunitário, um conhecimento da legislação e das técnicas e das políticas todas que se conjugam para que se faça essa proteção do adolescente. É por isso que a escola, dentro do padrão de excelência que desenvolve nessas áreas jurídicas e nessas áreas da gestão pública e do direito público, se credenciou para desenvolver esse projeto como instituição de... Perfeito. Doutora Sinara, a senhora que atua na área da infância e juventude, como vê essa iniciativa que busca exatamente a qualificação dos conselheiros tutelares? É extremamente importante essa busca dessa qualificação dos conselheiros tutelares em função de que a própria atividade de conselheiro tutelar é uma atividade bastante recente, porque ela foi criada com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 91. E também, por outro lado, como o conselheiro tutelar, pela própria legislação, é uma pessoa vinculada à comunidade, ele deve vir da comunidade. Muitas vezes nós temos pessoas que apenas têm aquela identificação, aquela vivência com a comunidade, mas muitas vezes não tem isso que o Dr. Mauro mencionou, que é essa qualificação que, se necessária, não é meramente exercer uma atividade. Muitas vezes eu digo para os conselheiros, porque
a atividade deles é muito diferente da atividade de um vereador, de um deputado, que tem consigo uma assessoria, e o conselheiro pega ele mesmo, sozinho, muitas vezes. Então, é muito importante que, além dessa identificação com a comunidade, que ele tenha uma qualificação. Muitas vezes, os conselheiros tutelares também, no Rio Grande do Sul, não tem sequer uma escolaridade mínima. Aqui em Porto Alegre, agora, recentemente, somente no ano passado, foi alterada a legislação municipal, passando a exigir a escolaridade de ensino médio para que o candidato interessado em ser conselheiro se inscrevesse para ser candidato. E isso nós percebemos ao longo foram 7 gestões aqui em Porto Alegre. Porto Alegre foi a primeira capital do país a instalar seus tutelares e fazer a sua eleição. Então, nós percebemos ao longo dessas 7 gestões que não bastava apenas que o conselheiro fosse uma pessoa da comunidade e tivesse uma escolaridade de ensino fundamental. Nós fomos percebendo que a ATI é muito mais complexa. E como uma das situações que o Dr. Mauro mencionou, o conselheiro tutelar tem como atribuição, além de lidar ali com a comunidade, com as crianças e com os adolescentes, ele pode, de certa forma, interferir na política do município em relação ao atendimento de crianças e adolescentes, e inclusive no orçamento. Então, ele tem que ter uma certa qualificação que o RS tutelar propicia neste momento, né? Falando em municípios e em políticas públicas, doutor Mauro, hoje mais de 90% dos conselheiros tutelares estão em mais de 90% dos municípios do Brasil, quero dizer. Quer dizer, mais de 90% existem conselheiros tutelares. Por isso que é importante essa busca pela qualificação. Sem dúvida. O conselheiro tutelar, ele não raro atua, dada essa falta de qualificação, ele passa a apresentar na sociedade, e se apresentar principalmente para a criança e para o adolescente, como mais uma autoridade pública que está ali para fazer enquadramento das condutas e das ações dessa criança e desse adolescente numa visão mais policialesca de sua atuação, né? Da atuação de conselheiro tutelar. Claro. E o que nós precisamos fazer o câmbio é exatamente nesse sentido, é que o conselheiro tutelar, antes de tudo, ele é um agente de proteção, ele é um agente de fomento e de fiscalização da execução de políticas públicas para a proteção da criança e do adolescente. Até porque, vamos dizer assim, para cobrar responsabilidades da criança e do adolescente, existem outros órgãos públicos que já fazem essa função. Então, o conselheiro tutelar, ele tem que ter conhecimentos mínimos, por exemplo, sobre a doutrina da proteção integral, que é a doutrina que orienta o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e que tem o respeito à pessoa como em desenvolvimento como um dos seus pilares, claro. Quer dizer, o máximo interesse da criança a prioridade para a criança e para o adolescente, sempre numa visão de que, se nós protegermos a criança e nós interviermos nesse processo de desenvolvimento do cidadão de uma forma positiva e de uma forma educativa, nós evitaremos. Então, o conselheiro tutelar, ele tem que ter noções de legislação de direitos, de legislação penal, de legislação de gestão pública, de orçamento, para que ele tenha o mínimo de condições de desenvolver as suas atividades na correlação com as diversas outras políticas públicas que se desenvolvem para a proteção da criança, como as políticas de educação, de saúde, de assistência social. Então ele precisa pelo menos conhecer esse universo. Quando ele tem um problema que se originou da falta de atenção numa determinada área, a quem ele se dirige, a que área ele se dirige para obter aquela prestação do Estado que é necessária para proteger a criança naquele momento. E da medida que ele tomar, ele pode salvar uma criança ou até prejudicar essa criança. Sem dúvida, sem dúvida. Dependendo do modo como ele se apresenta para a criança, ele poderá ou dar um comportamento positivo, estimulá-la numa de proteção ou estigmatizá-la.
Claro. Essa é uma das questões bastante delicadas, né? Já se cria um estigma, já se cria um rótulo pela atuação do conselheiro tutelar, por uma atuação mal orientada, na grande maioria das vezes bem intencionada, uma atuação bem intencionada. O conselheiro tutelar faz pensando que age corretamente e que age para o bem daquela criança, mas por não ter tido essa capacitação e essa orientação, acaba por conduzir a situação de uma forma inadequada. Claro. E que poderá produzir prejuízos e sequelas. Doutora Sinara, a senhora tem participado bastante de seminários, de encontros com os conselheiros tutelares, justamente abordando o papel, a função do conselheiro tutelar. Na sua avaliação, quais são as principais dificuldades dos conselheiros tutelares? Dito que essas questões que o Dr. Mauro mencionou são muito importantes, porque, como eu já disse, e o que eu tenho visto com essa experiência de conviver com os conselheiros, não apenas aqui de Porto Alegre, mas também já estive com os conselheiros do Rio Grande do Sul, eu realmente tenho uma crença de que o Conselho Tutelar é uma figura importante e é uma figura que foi uma inovação que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para melhor realmente, mas ele tem realmente que ser melhor capacitado, enfim, para que o conselheiro consiga... não basta, como eu disse antes, não basta ele ser uma pessoa da comunidade que realiza atividades nessa área de criança e de adolescente, de proteção, enfim, ou na associação comunitária, numa creche, numa ONG, enfim, isso não basta. Essas boas intenções não bastam. É preciso também que ele tenha essa capacitação, essas noções de todas essas situações que foram mencionadas, porque outra coisa que pode acontecer, que nós vemos acontecer, lamentavelmente, é que o conselheiro tutelar acaba sendo um mero intermediário e aquele sistema que já existe, quando ele era para ser a figura que resolve muitas coisas e não precisaria passar, por exemplo, para a esfera judicial, para a promotoria, enfim, ele precisaria, até porque ele é idade. A legislação federal lhe confere o papel de autoridade, ele pode requisitar políticas públicas, enfim, então ele tem que fazer valer. Os conselheiros se queixam muito, não só aqui em Porto Alegre, mas no estado também, de retaguarda para eles, que são as políticas públicas efetivas de uma rede de atendimento, assistência social, saúde, para que eles possam realmente concretizar aquelas medidas protetivas que eles aplicam. Mas isso eles precisam também, além de ter essas noções, ter consigo que eles precisam ultrapassar. Eles não podem ser meramente um despachante, claro, ali na sua função. E o importante é que o Ministério Público tem fiscalizado as eleições para conselheiro tutelar, mas também depois de diplomado, este conselheiro tutelar, ele também, o seu trabalho, ele é